palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Coríntios, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 a 3. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós te bendizemos, meu Pai, por este momento. Bendizemos, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos como igreja, para orarmos a Ti, para louvarmos a Ti, para estarmos em comunhão, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, como o Senhor foi bondoso para conosco. O Senhor tem nos dado esta oportunidade, meu Deus, de estarmos juntos em comunhão, Senhor Deus. E neste momento, o Senhor nos abençoou, meu Pai, para ouvirmos a Tua palavra. E te pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, Senhor Deus, por meio do Santo Espírito de Deus. E assim, possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra e aplicar, Senhor Deus, esta palavra em nossos corações, com coração sincero, coração aberto, para ouvir a Tua palavra. Faça, Senhor Deus, a Tua boa obra em nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa madura? Você se considera uma pessoa madura? Olha, o que seria a maturidade? Alguns psicólogos consideram que o nível de maturidade de uma pessoa tem mais a ver com a inteligência emocional, mais a ver com a inteligência emocional do que com a idade em si. Ou seja, é a maneira como você escolhe responder a uma situação desafiadora, definirá se você é maduro ou não. Pessoas maduras, elas estão abertas para compartilhar suas ideias e ouvir a ideia das outras pessoas. Da mesma forma, eles são menos propensos a assumir o controle total. Também podem pensar, eles pensam uns nos outros. A maturidade, ela traz a capacidade de lidar com as próprias emoções e com os outros de forma equilibrada e de forma saudável. É isso que diz os psicólogos. Mas o que a palavra de Deus diz sobre a maturidade? Será que é a mesma situação? O que seria ser maduro pelas Escrituras? O que seria? Olha, a maturidade nas Escrituras, ela tem mais a ver com ser mais parecido com Jesus Cristo. Você é mais maduro quando você se parece com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizia sofrer, como se tivesse com dores de parto, até ver Cristo sendo formado aos irmãos lá da igreja da Galácia, no capítulo 4, aos Gálatas. E em Efésios, capítulo 4, verso de 11 a 14, Paulo ele diz que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que todos os crentes cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Consequentemente, crentes que não são capazes de refletir a pessoa de Cristo em suas vidas, vivendo apenas para agradar a si mesmos, são chamados pelo apóstolo Paulo de criancinhas em Cristo, nesta mesma carta que nós acabamos de ler. Esta noite eu começo uma série de sermões nesta carta, a primeira carta aos Coríntios. E eu vou chamar esta série de Crescendo em Maturidade Espiritual na Igreja de Cristo. O nome da série é Crescendo em Maturidade Espiritual na Igreja de Cristo. E a gente vai explicar o porquê seria isso. Paulo, ele escreve esta carta para uma igreja que estava em Corinto, uma cidade. Esta igreja havia sido plantada pelo apóstolo, e por isso o apóstolo Paulo nutria um grande amor, um grande afeto pelas pessoas dessa igreja. Paulo ele plantou esta igreja na sua segunda viagem missionária, e provavelmente ele ficou na cidade de Corinto durante 1 ano e meio ou a 2 anos. Olha, a cidade de Corinto era um importante centro urbano grego e estava sob o domínio do Império Romano naquela época. A importância desta cidade chegava a ser mais famosa do que a própria cidade de Atenas. Na época de Paulo, Corinto tinha se tornado a cidade mais rica da Grécia, pois ela estava situada entre 2 cidades portuárias muito importantes, Cencreia e Lequeu, tornando-se uma grande cidade comercial. Assim como existia os Jogos Olímpicos na Grécia, também existia a cada 2 anos lá na cidade de Corinto os Jogos de Atletismo. A cidade ela abrigava um teatro com capacidade para 18.000 pessoas. Ela também tinha um auditório com capacidade de 3.000 pessoas. E também tinha um grande centro, um grande mercado central para os produtores rurais. A cidade de Corinto ela também tinha muitos templos pagãos. Vale mencionar o grande templo dedicado a Afrodite. Estima-se que existia, na época do apóstolo Paulo, até 1.000 sacerdotes ou sacerdotisas cultuais que trabalhavam nesse templo, e o trabalho mais requisitado entre os coríntios era a prostituição cultual. A prostituição era extremamente comum naquela cidade, não apenas no templo de Afrodite, mas em todos os lugares se via a prostituição. Existia um termo grego que se usava referente à cidade, falava corintizar. Quando o grego falava corintizar, ele se referia a ser prostituta ou ser prostituto. Você imagina isso? Uma cidade, uma palavra sendo criada, associada a uma cidade, e o significado dessa palavra significa a prostituição. A cidade era extremamente promíscua. Para resumir, um especialista no Novo Testamento, ele faz a seguinte comparação: a cidade de Corinto é a Nova York, Los Angeles e Las Vegas do mundo antigo, todas reunidas em um só lugar. Mas com que finalidade o apóstolo Paulo ele vai escrever esta carta aos coríntios? Paulo ele escreveu esta carta com o objetivo
de reagir aos muitos problemas que ele ouviu falar que existiam ali na igreja. Primeiro, alguns líderes da igreja foi até a cidade de Éfeso, onde Paulo estava trabalhando, estava plantando uma igreja, para falar sobre os problemas da igreja. Isso é o que nós observamos ali no capítulo 1, do verso 10. Depois, a própria igreja de Corinto envia uma carta para o apóstolo, justamente para que ele pudesse esclarecer algumas dúvidas que estavam acontecendo ali. A gente vê isso no capítulo 7, no verso 1. A igreja havia sido dividida em 4 facções. Um grupo dizia, somos de Paulo. Outro grupo chamava, somos de Paulo, somos de Apolo. Outro grupo dizia, somos de Cefas, ou seja, de Pedro. E o outro grupo dizia, somos de Cristo. Né? Outros problemas surgiam. Por exemplo, um membro da igreja começou a ter relação incestuosa com a sua madrasta. Alguns membros da igreja desenvolveram ideias confusas sobre o casamento, sobre as relações sexuais e sobre as funções próprias do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Eles estavam praticando também uma forma de ceia do Senhor, mas mais se parecia com um ritual ou uma celebração pagã do que com a ceia estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. Os membros da igreja estavam levando outros membros a tribunais para resolver litígios. A igreja se tornou obcecada pelos dons miraculosos. Esta igreja ficou obcecada por isso, pelos dons espetaculares. E a ênfase deles nesses dons os fizeram negligenciar a compaixão e o amor cristão uns pelos outros. Além disso, a igreja tinha começado a duvidar da doutrina da ressurreição corporal. E ainda, no alto disso tudo, alguns membros da igreja haviam desafiado a autoridade e a apostolicidade do próprio apóstolo Paulo, o plantador daquela igreja. Podemos dividir a carta, meus irmãos, de 1 Coríntios em 4 partes. Primeiro seria a saudação e a ação de graças que Paulo faz do capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Depois, Paulo já começa a responder às perguntas do relatório dos líderes. E essas perguntas vai ali do capítulo 1, do verso 10, até o final do capítulo 6. Depois, quando chega no capítulo 7, Paulo começa a responder às perguntas que os próprios coríntios haviam escrito para ele. E então temos a conclusão da carta do capítulo 16, versos 5 a 24. No texto que acabamos de ler, o apóstolo ele faz uma saudação. No entanto, Paulo ele repete a palavra chamado 2 vezes. 2 vezes. O apóstolo pretende fazer com que os coríntios se lembrem logo de início, no início da carta, que Cristo chama a todos os integrantes de sua santa igreja a viverem para Ele somente. Até mesmo o apóstolo Paulo é chamado para viver para Cristo. Ninguém tem liberdade para fazer o que quiser no reino de Deus. E todos nós somos dependentes de Cristo, dependentes da vontade e da obra de Cristo em nossas vidas. Por isso, o tema do sermão esta noite é chamados a viver para Cristo. Chamados a viver para Cristo. E o chamado a viver para Cristo, ele depende de 3 coisas que o apóstolo Paulo ele vai abordar nos versos de 1 a 3 desta saudação. Primeiro, da vontade do próprio Cristo, ou a vontade de Deus. Paulo diz que é chamado pela vontade, veja lá o verso 1. Paulo é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, O que o apóstolo ele pretendia com esses termos? Primeiro, ele queria declarar que o seu apostolado ele tinha origem em Deus. Ele tinha origem na vontade de Deus. Algumas pessoas, como foi dito,
rejeitaram o apostolado de Paulo. No verso 12, já dizia lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Se a pessoa diz que ela é de Apolo, ela já rejeita Paulo. Se a pessoa diz que, não, eu sou de Pedro, não, então Paulo já não serve mais. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo ele precisa se defender de muitas acusações sobre a autenticidade do seu apostolado. Isso está lá do capítulo 10 ao capítulo 13. Paulo faz uma extensa defesa do seu apostolado. O segundo objetivo que Paulo tinha em dizer isso, essa declaração pela vontade de Deus, é demonstrar a soberania de Deus. Não foi Paulo que buscou Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Eu não busquei Jesus. Jesus veio a mim. Jesus me buscou. Foi o próprio Cristo que encontrou Paulo no caminho de Damasco. Não foi pelas qualidades e pelos méritos de Paulo que ele foi chamado para ser apóstolo, embora os talentos dele, de fato, fossem úteis para o reino de Deus. Mas não foi por causa disso. Foi pela vontade de Cristo, como está escrito. Mas o Senhor lhe disse, vai, disse Jesus para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em Atos capítulo 9. De modo geral, Deus nos escolheu incondicionalmente e Ele mesmo nos capacita a realizar qualquer serviço para o reino do próprio Deus. Algumas pessoas na igreja de Corinto tinham se esquecido disso. Por isso Paulo os advertiu, dizendo, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? É isso que ele vai dizer no capítulo 4 dessa carta. Por isso, a doutrina da eleição incondicional, ela nos deve nos colocar no devido lugar. Que lugar é esse? O lugar de dependentes de Cristo. O lugar de pessoas que são totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, foi porque o Senhor nos deu. Foi porque Deus nos deu. Recebemos isso. E não temos o porquê se vangloriar. É isso que Paulo vai dizer. Assim como está escrito, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E no verso 16 de Romanos 9, Paulo diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ora, o chamado a viver para Cristo, ele depende, primeiro, da vontade de Deus, assim como nós observamos, mas ele também depende de outra coisa que o apóstolo Paulo vai abordar aqui, que é da santificação em Cristo. É isso que ele vai dizer no verso 2. Observa lá comigo. Ele diz, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A palavra santificado aqui, ela não significa aqueles que são feitos santos. Porque pode ser que a gente tenha essa impressão. Santificado significa o quê? Ser santo. Deus nos faz santos. Não é necessariamente isso. Ela significa ser separado para Deus. Separado para Deus. E Paulo enfatiza essa ideia de separados, dizendo chamados
para ser santos. É como se Paulo ele estivesse dizendo: vocês foram separados para Deus e foram chamados para serem separados. É isso que ele está dizendo. Foram chamados separados para Deus e ainda estão separados para o próprio Deus, né? Chamados para serem separados. Paulo não quer dizer que os coríntios devem viver separados entre eles. Não é isso. Não é isso que ele quer dizer. Ele completa o verso dizendo: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo ele quer enfatizar 4 coisas importantes aqui. Primeiro, que só tem um jeito de ser separado de Deus, separado para Deus. Esse jeito é se estivermos em Cristo Jesus. Só tem essa maneira. Se você quer ser separado para Deus, você precisa de estar em Cristo. Não existe um outro lugar que você possa ser e possa estar santificado se você não estiver em Cristo. Segundo, que aqueles que estão em Cristo devem ser santos, devem de fato ser separados. Terceiro, que todos estão na mesma condição de santos, se estiverem em Cristo. Porque, olha só, o que estava acontecendo em Corinto. Algumas pessoas se achavam mais santas do que outras. Algumas pessoas se achavam mais espirituais do que outras. E Paulo está dizendo: não. Se você estiver em Cristo, você é santo. Todos nós somos santos. E quarto, que eles não são os únicos chamados por Deus para serem santos, porque Deus faz a sua obra não apenas em um lugar só, Ele faz em todos os lugares. O reino de Deus abrange até o cosmos. O reino de Deus é gigantesco. O reino de Deus é poderoso e não apenas fica limitado em um lugar só. Os coríntios estavam tão ali obcecados pelos seus dons, obcecados pelos seus feitos, que eles achavam que eles eram os melhores. Os melhores. A melhor igreja, a igreja mais espetacular. E Paulo vai dizer: não, Deus não só chamou vocês, Deus chamou todas as pessoas que creem no nome de Jesus Cristo. Jesus declara que nem todo o que disser. Observe alguns textos. Na oração sacerdotal de Cristo, em João 17, Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus também declara, dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus 7, 21. E no final do Sermão do Monte, Jesus diz da seguinte maneira: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas no verso 26, Jesus diz: e todo aquele que estas palavras, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você sabe o que aconteceu com este homem? Veio a chuva, veio os ventos, deu-se toda a tempestade contra esta casa e ela caiu. Ela caiu. No capítulo 16 de Mateus, Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Como foi mencionado na introdução, a igreja de Corinto, ela estava repleta de divisões. Repleta de divisões. Existiam muitos problemas, muitos problemas. Pode até ter sido assustador eu mencionar os muitos problemas da igreja aos coríntios, que os coríntios tinham. Mas Paulo amava esta igreja. Na próxima parte do capítulo 1, Paulo ele vai agradecer a Deus pela vida deles. Paulo vai agradecer a Deus. E Paulo reconhece que eles estão em Cristo Jesus. Paulo trata os coríntios com muito amor. No entanto, esta igreja ela tinha práticas carnais. É isso que Paulo vai usar. Vocês são criancinhas em Cristo. Vocês são carnais, vocês não são espirituais. E nós podemos observar 4 grupos na igreja de Corinto que nos faz observar sobre a nossa realidade. Primeiro, aqueles que disputavam uns com os outros para ver quem era melhor. Esse era o primeiro grupo. Existia também o segundo grupo, que era aqueles que eram tão críticos, que eles escandalizavam-se com os crentes que compravam carne no mercado. No mercado da cidade eles já se escandalizavam. Existia um terceiro grupo, que era aqueles que do mesmo jeito que entrava na igreja, ele saía. Tipo assim, a fé em Jesus não surtia nenhum efeito na vida deles. Eles entravam como pagãos e saíam como pagãos e viviam como pagãos. E existia o quarto grupo, que era pior ainda, né? Que eram aqueles que entravam do mesmo jeito que saía, mas eles, não satisfeitos, queriam trazer o paganismo para dentro da igreja. Adivinha só, esse é o retrato do mundo evangélico. Esse é o retrato do mundo evangélico. Vivemos em um país predominantemente cristão, evangélico. Mas parece que isso não faz a mínima diferença na vida das pessoas. As pessoas entram na igreja de um jeito e do mesmo jeito saem. E pior, existem aqueles que trazem todo o paganismo, toda a sua promiscuidade para dentro da igreja e faz desse lugar o parque de diversão. Existe também aqueles que misturam os elementos pagãos para dentro da igreja. Existem também aqueles que são tão críticos, que nenhuma igreja está boa. É melhor a gente viver cada um na sua casa, né? Não devemos confiar em nenhuma instituição, não devemos confiar em nenhuma liderança. Toda liderança é corrupta. Existem aqueles que são chamados assim, que são chamados de desigrejados. Eles não confiam em nenhuma instituição. E existem aqueles que entram em tantas disputas, sejam elas por causa do louvor, das canções, da liturgia, da arquitetura, das programações, do ensino, da pregação, da teologia, da liderança. E eles disputam tanto por isso que, no final das contas, eles só se separam e isso não leva a lugar nenhum. Tudo vira um motivo para depreciação. Sabia que isso está dentro do seu coração? Isso está dentro do meu coração. Todas essas características. Queremos ser um melhor que o outro. Se você deixar a voz carnal sobressair no seu coração, é isso que vai acontecer. Você vai entrar na igreja, do mesmo jeito que você entra, você sai. Daqui a pouco você vai querer fazer desse lugar o seu palco para você mostrar que é melhor, que você faz isso, que você faz aquilo. Daqui a pouco, o seu coração estará tão carnal que você vai até querer trazer todo o mundanismo para dentro da igreja. Porque, no final das contas, Jesus não é mais interessante. O que é mais interessante são as coisas do mundo. Então, vamos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz, vocês são chamados para serem santos.
Abra comigo lá em Efésios, capítulo 1, o famoso texto em Efésios. Efésios, capítulo 1. Paulo diz, no verso 3, Efésios capítulo 1, verso 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Mas Paulo, o chamado a viver para Cristo, ele depende da vontade de Deus, ele depende da santificação em Cristo Jesus e, por fim, depende também das bênçãos de Cristo. É por isso que Paulo ele usa a famosa, o famoso cumprimento no verso 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cumprimento, ele não tem uma função específica no propósito de Paulo ao escrever essa carta. Ele é apenas um cumprimento cristão. É graça e paz da parte de Cristo. No entanto, este cumprimento, ele só é possível porque a graça e a paz de Cristo é algo real na nossa vida. Paulo, ele cumprimenta os coríntios dessa forma, porque a graça e a paz, ela é real. Porque a graça e a paz que vem de Deus, que vem de Cristo, ela pode ser vivida, ela pode ser sentida. É por isso que isso se torna um cumprimento. Porque ela é tão real que logo quando nós nos cumprimentamos, você se lembrará. Se lembrará que ela é real. Se isso não fosse verdadeiro, ou se isso não fosse possível para Paulo, ele jamais usaria esse cumprimento. Mas ele o faz, porque isso é real, a graça e a paz. Alguns especialistas até dizem que graça era, quando ele fala graça, ele está se referindo aos gentios, e paz ele está se referindo aos judeus da igreja de Cristo, né? Porque a paz era a ideia do shalom. No entanto, tanto judeus como gentios são abençoados pela graça e pela paz que vem da obra de Cristo. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse também para os discípulos, confortando os discípulos, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O povo de Deus, ele é totalmente abençoado pela graça e pela paz. O povo de Deus é reconhecido por isso. Por isso, amar o próximo, perdoar o inimigo, praticar a compaixão e a misericórdia, promover a reconciliação, promover a paz entre os irmãos, devem ser marcas autênticas de um cristão. Devem ser marcas de quem está em Cristo. É por isso que, de fato, isto é um cumprimento normal, mas ele traz implicações para a vida, para a nossa vida, e até mesmo para a vida daqueles nossos irmãos coríntios, que existia tantas divisões naquela igreja.
Amar a Jesus Cristo, reconhecer a graça, reconhecer a paz dele, implica também em aplicar isso na vida das pessoas. Concluindo, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3. Ela demonstra que nós somos chamados a viver para Cristo. E como isso é possível? Primeiro, pela vontade de Deus. Segundo, pela santificação em Cristo. E terceiro, pelas bênçãos do próprio Cristo. Lembre-se que devemos ter uma postura humilde de nosso serviço a Deus, porque ele vem do próprio Deus. A nossa capacidade, o nosso chamado, tudo isso vem do próprio Deus. Por isso, é importante que você entenda que o serviço, qualquer serviço que você faça, deve refletir esta humildade. Segundo, compreender que Deus nos chamou para vivermos de forma santa. Desde o início, Ele nos predestinou com esta finalidade. Por isso, não devemos viver como se Deus não existisse, como se Jesus não nos desse ordens. Jamais devemos viver como pessoas que estão em Cristo Jesus. Terceiro, lembramos das bênçãos que o Senhor Jesus nos dá, porque isso, de fato, é a grande motivação de nosso coração, é o grande conforto do nosso coração para glorificarmos a Deus, para buscarmos a Ele, para reconciliarmos as pessoas ao nosso redor, para buscar a paz dos irmãos ao nosso redor, assim como Paulo irá ainda tratar em várias ocasiões nesta carta. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Te bendizemos, meu Pai, e te glorificamos. Porque o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, para sermos santos. Senhor Deus, o Senhor não só nos chama, o Senhor nos capacita. Ah, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, não pelos nossos méritos. Estamos aqui, Senhor Deus, não porque somos merecedores de algo. Fazemos o que fazemos, Senhor Deus, nesta igreja e em nossa vida, em Teu nome, não porque somos bons, mas porque o Senhor Jesus é bom. O Senhor Jesus nos capacita. O Senhor Jesus nos instiga o nosso coração. Ah, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, e te bendizemos porque o Seu Santo Espírito habita em nós. E te pedimos, meu Deus, pedimos perdão. Perdão, Senhor Deus, pelas vezes em que pensamos ser alguma coisa. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelas vezes em que, Senhor Deus, nós, em vez de promovermos a reconciliação, promovermos a paz, promovermos o perdão, nós não fazemos isso, Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus, se reconhecemos que temos a graça, se reconhecemos que temos a totalidade da paz em Cristo Jesus, isso também deve refletir em nossas ações. Isso também deve refletir, Senhor Deus, em nossos pensamentos, no modo como conversamos com as pessoas da igreja, no modo como conversamos com a nossa família, com as pessoas do mundo, Senhor Jesus. Senhor Deus, esta graça e paz que temos em Cristo, ela é tudo para nós. Por isso, Senhor Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a refletir este amor. Nos ajude, Senhor Deus, a refletirmos esse perdão, este dom, Senhor Deus, maravilhoso e gratuito, esta graça, Senhor Jesus. Senhor Deus, nos ajude e perdoe, Senhor Deus, pelas vezes que nós não usamos as oportunidades para fazermos isso. Senhor Deus, esteja conosco, Senhor Deus. Nos capacite, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.